Olá, pessoal. Estamos aqui hoje com mais um episódio do podcast Será que errei? Uma pergunta que nos fazemos todos os dias, como pais, profissionais, da área da saúde, educadores. E hoje, este podcast é mais uma das iniciativas do grupo Integra Eduque Saúde. E vamos falar sobre o início da vida, né? O primeiro começo sobre gestação e parto. Temos duas convidadas maravilhosas aqui da área da ginecologia e obstetrícia. Eu sou Lucinéia, fonoaudióloga de formação, tenho já 35 anos na área materno-infantil, mãe de duas mulheres, Júlia e Laura. Aqui do meu lado temos Viviane. Isso, Viviane, sou psicóloga, tenho 42 anos, 20 dedicados à psicologia e mãe de um garoto de 5 anos para equilibrar aqui a Lucinéia. Vamos lá, Silvia. Olá, tudo bem? Eu sou a Silvia, sou ginecologista obstetra, estou na área faz 14 anos, sou mãe de um casalzinho, do Gustavo de 5 anos e da Luísa de 9 anos. Eu sou Ana Cláudia, sou ginecologista obstetra também. Me formei em biomedicina primeiramente, hoje eu tenho 41 anos e formada em ginecologista há 11 anos. Também sou mãe de duas meninas, a Ana Laura, que tem 5 anos, e a Maria Luísa, de 8. Tá. Bom, então a gente está aqui hoje para falar desse começo da vida, né? Que é um momento tão encantador, mas também muito desafiador. Então, eu vou começar aqui com você, Ana. E aí, depois a Silvia vai comentando junto com a gente. Como é que vocês acham, né, que quando uma família começa a pensar em engravidar, o que elas têm que pensar para se preparar? Em que momento você acha que elas precisam, né, começar a se preparar? Vocês. Tá, esse é o ideal, né? Quando a gente pensa aí na gravidez, o planejamento ele ajuda em muitos aspectos, né? O aspecto psicológico, o aspecto nutricional, que ele é muito importante, e claro, a reposição de vitaminas, né? Todo esse preparo que a gente faz. O melhor dos cenários seria ali em torno de 6 meses antes de engravidar, a gente começar a ter aí uma preocupação, né? Uma conversa com seu ginecologista, rever toda a sua parte nutricional, mesmo as vitaminas, repor, pensando ali em abordar os 1.100 dias do bebê, né, que a gente fala que seriam os 3 primeiros meses antes de engravidar até os 2 anos do bebê. Então, tudo isso faz muita diferença na formação e desenvolvimento da criança. Então, se a gente conseguisse pelo menos esses 3 meses prévios, seria maravilhoso. Mas você entende que seria o ideal mesmo lá, uns 6 meses antes, Uns né? 6 meses ter essa antes. conversa com a sua ginecologista ou com o seu ginecologista, de fazer um preparo. E você, Silvia, o que você acha? Eu concordo com ela. Eu acho que tem que ser, no mínimo, uns 6 meses, né? Mudar sua dieta, aquela paciente que fuma, né? Tem que parar de fumar. Aquela paciente que tem um sobrepeso, né? Tem que tentar melhorar a dieta, reduzir o peso, né? Tem a parte psicológica também, né? Eu acho que também tem que tomar cuidado com aquelas pressões. Realmente tem que ter certeza do que se é realmente a maternidade, fazer seus exames de rotina, para durante o pré-natal não ter nenhuma surpresa, descobrir que tem alguma doença maligna, alguma coisa que o tratamento vai prejudicar a gestação. Então, acho que tudo isso tem que ser cuidado antes de gestar mesmo. A gente às vezes pensa e fala muito assim, né, da questão do papel da mulher, né, nesse processo de preparo, né? E como que vocês entendem que seria o preparo aí da família mesmo, né? Aí do homem junto nesse processo, como que tá essa questão assim da saúde deles também? Eu acho super importante o homem participar desse momento, né, da decisão, de iniciar uma família, né? Porque eu gosto muito quando elas trazem os maridos nas consultas e a gente aborda muitas coisas, né? Porque toda vez que a gente fala sobre fertilidade, sobre ter um filho, a gente foca muito na mulher, né? Fala assim, estou 6 meses tentando engravidar e não consigo. Todo mundo revira a mulher do avesso, faz um monte de exame invasivo e dificilmente a gente olha para o homem e fala, vamos fazer um espermograma, um exame simples, vamos avaliar as tuas vitaminas, vamos te suplementar também para uma boa qualidade espermática, né? Então, isso também é uma coisa super importante quando a gente conversa ali com o marido junto e vai mesmo melhorando os dois, a saúde dos dois, né? Como a Silvia falou, muitas vezes a paciente, a jovem, nunca se preocupou em medir uma pressão.
Chega lá, ela era hipertensa já antes de engravidar e não tem controle algum, né? Então, isso é importante para o pai também, né? E o papel do pai durante todo o pré-natal, que é importante ele saber aí também dessa sustentação que ele vai dar no pré-natal, né? Então, ele participar não só da decisão, do preparo para uma gestação, mas de todo o pré-natal em si, né? Para se preparar também para a chegada do bebê, né? Isso que você fala, acho tão fundamental, porque inclusive as vias, né, para engravidar, a gente está pensando numa gravidez sendo natural, né, mas pode não ser, né? E aí quando a família está participando desse processo conjuntamente, se for a necessidade de encaminhar para um outro método para que a gravidez aconteça, também isso já está claro, né? Já está construído para essa família, né? Ou pensando inclusive nos outros modelos de família, hoje a gente tem uma pluralidade aí, né, de pares que nem sempre é no casal homem e mulher, né? A gente tem uma pluralidade, essa possibilidade, até mães que optam, né, mulheres que optam por engravidar sem ter exatamente, né, um parceiro, usar um banco. Então, quando a gente também vai considerando quem é o apoio, né, desta mulher, envolvendo, né, essa mulher nesse processo, essa família nesse processo, essa construção também acho que vai ficando mais clara para todo mundo, né, vai sendo naturalizada, né, seja qual processo for da gravidez se dá, né? Eu acho que isso é importante até, porque a mulher, a partir do momento que ela pega o beta positivo, né, a vida dela muda naquele momento. Completamente. Então, a alimentação, os cuidados que ela tem com ela, antes ela talvez não desse importância para tomar uma dipirona, se ela tivesse uma dor de cabeça, e ela começa a colocar isso ali na balança se realmente deveria. E aí não só na saúde física, mas a saúde mental, né? Então, muda muito as preocupações, as inseguranças. E aí ela precisa ter esse pilar de sustentação, que como você mesma disse, talvez não seja o marido, né? Ou seja uma colega, seja Parceira. mãe, seja parceira, né? Então isso é bem interessante. E eu acho que é fundamental o marido ou quem dar esse suporte, porque é impressionante. Quando a gente sabe, a gente, igual a Ana falou, pega o beta-HCG, parece que nasce um amor, né? De uma coisinha que às vezes ainda nem está formada lá dentro, a gente, né, já fica e dessas inseguranças. Se você tem alguém para apoiar a gente, acho que fundamental também quando o marido vai, para ajudar a esclarecer, para ajudar no marido, por exemplo, numa dieta. Então, olha, o que ela pode comer? Vamos fazer isso juntos, vamos essa caminhada juntos, né? Sabe, vamos fazer um exercício. Quando ela tem esse apoio, assim, ao lado, eu acho que a coisa flui muito melhor do que aquela paciente solitária, aquela mãe solo, entendeu? Engravidou no susto. Eu acho que é muito mais prazeroso para seguir essa caminhada quando você tem alguém ao teu lado ali te apoiando. Sim, até para partilhar, se esse amor não tiver chegado, né? Porque como você disse, em geral, quando as coisas estão caminhando muito bem, é isso mesmo, né? Você pega o beta e se você quer muito, você já se deslumbra com aquele resultado. Há quem não se deslumbre, né? Mas se afeta, porque é difícil não se afetar. Sim. E se esse amor não chegar, também é importante que você tenha ali por perto pessoas, né? Que possam partilhar esse momento com você, né? Acho que o ajudar a construir, né? O que você está falando é super importante, porque a gente estava até conversando sobre isso, né? E nos bastidores, desse papel que a mulher traça na vida dela desde pequena, né? Historicamente, fica tudo em cima, a maternidade, né? Tem sempre o olhar que é da mulher, né? Desde pequenininha. Então, você está lá brincando, a gente ganha boneca, a gente não ganha quando é pequena, né? E naturalmente a gente pega a boneca, acolhe, dá o mamar, vai fazendo todo esse processo, construindo um processo da maternidade desde bebê, né? Desde criança, desde pequenininha. Isso é uma coisa que, na verdade, é interessante, porque desenvolve essa questão, né, natural na mulher, mas, por outro lado, eu acho que traz um peso muito forte, um individualismo, né, nela, de uma responsabilidade sem tamanho, né? Então, eu sempre falo para as minhas pacientes, né? Porque tem umas que a gente vê assim, eu não tenho certeza, não sei se é o momento. Hoje em dia, eu sempre até hoje, a gente tem até a possibilidade de congelar os óvulos, né? Para essas pacientes que querem postergar, que não têm certeza, porque eu sempre digo, muda a nossa vida, entendeu? É uma responsabilidade, não tem como devolver, né? Depois que entrou vai sair, né? Então, assim, sabe? Então, assim,
Tem hora que dá até vontade de viver nesse, mas não dá, não. Eu falo assim, né? Conversa com seu parceiro, né? Vê se é isso mesmo que vocês querem. Não se dá a pressão da avó, da sociedade, entendeu? Porque se você não quer, Exato. não faça pelos outros, entendeu? Não faça, É. entendeu? Porque assim, é pesado, né? É prazeroso, mas é pesado, né? Sim, é uma aventura que você embarca ali já naquele momento da decisão. Foi o que a gente conversou. No melhor dos mundos, né? A gente decidiu engravidar, você começa a mudar a tua vida. Agora eu vou perder peso, agora eu vou me alimentar bem, agora eu vou mudar, não vou mais beber bebida alcoólica, e a vida começa naquela modificação. Se você não está disposta a passar por isso, já essas modificações internas, esquece, porque a maternidade vai ser sofrida. Psicologicamente, isso vai mexer muito com a mãe como pessoa e com o casal, porque você acaba esquecendo por um período da tua vida do marido e da mulher, né? E aí que vem muitas até pessoas que até os 2 anos de vida se separam, porque a gente tem toda aquela pressão de modificação familiar, né? Exatamente. Então, Sim, a parte e acaba, psicológica, ela é né, importante. acaba mudando, assim, até né, nós como mães, o hotel que você vai ficar, Com o restaurante que certeza. você A vai, sua disponibilidade a para viagem trabalhar. que você vai fazer, isso. entendeu? Né? Aham. Tipo, muda, no nosso caso, né, o foco, o trabalho, sabe? Tipo, eu, por exemplo, tento trabalhar mais aqui no ABC, sabe? Tipo, para poder ficar mais perto das crianças, né? A gente tenta, muda, Negociar não tem com a jeito. vida, né? Você vai negociando com a Exatamente, vida, exatamente. né? E uma coisa interessante, assim, eu sempre falo para os meus pacientes, eu sou uma outra obstetra após a minha gestação. Ah, isso com Sim. certeza. Então, uma coisa é você estar ali no livro, você está estudando e você está passando isso para o paciente. Quando você vive aquilo na pele, e eu tive 2 gestações, aquilo me tornou uma profissional muito melhor, né? Porque você conseguiu entender algumas coisas das modificações gravídicas e isso foi excepcional. Com certeza. Não, é até engraçado, né? Eu lembro que assim, às vezes a gente com umas duas assim, gente, é essa cólica que eu falo pra todo mundo que é normal, sabe? Não, deixa eu ver no banheiro, será que eu tô Existe dor do sangrando? ligamento redondo, Será né? que eu tô sangrando? Daí eu falei assim, gente, imagina, né? A gente fala isso que é normal, mas quando você sente, você se apavora, entendeu? Aborrece, né? Exatamente, sabe? A gente se apavora. É outro né? papel, né? Mas aí a gente tá Exatamente. no papel de mãe, puramente, né? né? A gente nem acaba Você seguindo. muda a cadeira, olha, né? Muda a cadeira. Eu acabo nem seguindo aquele, né? Os ultrassons que são preconizados lá. Imagina. Não, deixa. Não, coitado, Mas- não tem que E que é ver todo mês. importante viver nesse lugar, né? Eu acho super importante. Isso é também uma coisa que eu recordo quando engravidei. A minha opção naquela ocasião foi não ficar lendo demais sobre a questão do desenvolvimento, o que fazer, porque eu trabalho fundamentalmente com isso, né? Com ir orientando os pais e ajudando a lidar com o desenvolvimento. E eu dizia, bom, eu tenho que viver essa experiência do que vai ser para mim, né? Se eu ficar lendo tudo que eu tenho que fazer, deixa eu ver também, deixa eu conhecer um pouco do que isso vai despertar em mim, para a partir daí eu poder ir corrigindo um pouco daquilo que for necessário, né? Mas a gente acho que tem que se permitir sair do profissional nessa Exato, hora, né? E assim, indo nessa lógica, o que vocês acham que seriam cuidados essenciais, né? Para que uma gestação, a gente não pode dizer corra bem, né? Porque também a gente às vezes fica idealizando o processo, mas corra de uma forma mais tranquila, sem tantas surpresas e percalços, né? O que Eu vocês acho que entendem? assim, por exemplo, uma dieta balanceada, suplementação, atividade física, nem que for uma caminhada, sabe? A rotina do pré-natal, eu acho que porque tem paciente que, eu não vou vou uma pular vez. esse mês, né? Exatamente. Não, a gente conta em semanas, né? A gente conta em semanas porque cada semana ali aquele serzinho uma que está mudança. desenvolvendo é uma mudança assim enorme, entendeu? Então assim, sabe? Eu vou viajar, acho que esse mês não vou. Não, tem que ir. Vai viajar, então vamos adiantar a consulta, vamos ali, mas não pode deixar de ser feito, entendeu? Isso é legal até porque a gente foca muito na suplementação, né? Eu ia Toda falar vez que a disso gente agora. fala, eu quero engravidar, ou eu estou tão cansado, eu preciso suplementar. E 90% disso é a nutrição.
Então, não adianta você se alimentar de comprimidos e cápsulas. Você precisa querer mudar isso na tua vida. Então, ter realmente uma dieta balanceada, e não quer dizer comer só proteína, porque o carboidrato é importante no desenvolvimento da gestação, né? Claro que ele em excesso, ele traz muitos malefícios, mas não é a gestação em si não é um momento de dieta. Então, se você puder ter uma reeducação alimentar, Exatamente. se alimentar direitinho previamente, nossa, sua gestação vai andar aí redondinha e vai ser tudo certo. Eu acho que isso que você comentou, né, é super importante, né? Porque hoje é a era da suplementação, né? Então, assim, eu lembro que eu trabalhava com uma pediatra, e aí ela dizia, ela era mais velha, né? Assim, ela falava assim, gente, mas esse povo não come, né? Mas é- Não tem comida, assim, né? Quando a gente tá falando do suplemento, né? Ai, porque precisa tomar creatina, precisa tomar, né, Centrum, precisa tomar um monte de coisa. Mas esse povo não come, né? Quer dizer, na verdade, eu acho que isso é bem importante, porque também quando a gente está falando, assim, né, dessas questões, a gente, às vezes, se restringe ou pensa numa população que tem acesso, Sim. né, a coisas ou alimentos, a suplementos de qualidade. E essas mulheres, né, que a gente trabalha aí, não sei se vocês têm a experiência da rede pública, Eu né? tenho. Mas a gente trabalhou, né, 35 anos na rede pública e aí é lá o maior desafio, né, que a Exatamente. gente olha e assim, como sensibilizar essas mulheres para que elas possam se cuidar melhor com aquilo que elas têm, Sim. né? Porque senão a gente também sempre fica buscando o que é o ideal e às vezes eu não tenho alcance ao ideal. Mas né? hoje a gente consegue algumas suplementações, pensando até na desnutrição que a gente ainda tem no país, mas a gente consegue boas suplementações até na rede pública, né? Então a gente consegue vitamina pré-concepcional para quando quer engravidar, né? Que seria nesse momentinho ideal, e vitamina para a gente conseguir manter a gestação inteira. Então, pensando assim, na pré-concepção, né? Quando a gente pensa na proteína, no iodo, no ferro, tudo isso ajuda muito no desenvolvimento do bebê desde os seus primórdios, né? A complexo B, a formação do tubo neural do bebê. E aí, para poder corrigir isso, já foi suplementado o folato, né? No ácido fólico nas nossas farinhas. E hoje a farinha todo mundo tem acesso livre, né? O sal acabou sendo suplementado com iodo, para que a gente conseguisse melhorar aí alguns retardos de desenvolvimento da criança no decorrer da vida e alterações tiroidianas de toda a população, né? Então, algumas coisinhas foram modificadas, claro, não o ideal, mas a gente conseguiu suprir essa necessidade da população. Isso é super importante que você está falando, né? Porque, assim, são coisas básicas e que estão na cozinha de todo mundo, né? O Exato. sal, a farinha, eu posso ter acesso a esses alimentos. Porque isso, para quem está no processo da gestação, né? Eu acho que acaba sendo até confortador, né? No sentido de dizer, bom, eu não tenho o dinheiro para comprar o suplemento XPTO lá e manipular, Mas eu tô num mas bom eu estou caminho. protegida nesse sentido com esses tipos de alimentos, né? Exato. E faz parte, eu acho, muito do profissional que está acompanhando essas mulheres, né? Trazer esse conforto, né? Porque muitos não deixam claro esse tipo, né? Eu acho que às vezes a gente, como profissional da saúde, e eu me encaixo nisso, né? Quando estou fazendo orientações, às vezes a gente acha que é tão básico para a gente aquilo, né? Que às vezes a gente esquece que para o outro não é, Sim. né? E que a gente tem que aprofundar um pouco mais nas nossas orientações. E acho que né? o grande problema é o tempo de atendimento hoje, né? Que a gente vive conversando sobre isso. Quando você vai aí para um plano de saúde ou até o serviço público, que você tem ali 15 minutos para você atender seu paciente, que você tem que avaliar a pressão, avaliar o peso, avaliar o ultrassom, ouvir o coraçãozinho do bebê. Então, você já tem uma sequência Orientar, necessária. né? A orientação acaba ficando no último plano. E né? assim, é complicado isso, porque a gestante tem muita dúvida. Muito. Né? E não é uma coisa assim que você fala assim, é porque é o meu primeiro filho, eu sou mãe de primeira viagem. Eu sempre brinco, eu falo assim, se fosse o segundo, é porque a minha primeira gestação foi diferente. Se fosse o terceiro, doutora, já tive 2 gestações e isso não aconteceu. Então, assim, não adianta. Você tem... É único a cada momento, Exatamente, né? é um momento único, entendeu? Então, assim, sempre gera dúvidas. Esse tempo curto é muito complicado. É complicadíssimo. muito difícil.
Por isso que eu acho que os serviços, eles precisam pensar, né, em outras maneiras de abordar ou alcançar essas mulheres, com grupos. A gente pensando no serviço público, né, com grupos, mesmo na questão do particular, ter os grupos das gestantes, que eu acho que assim, são fundamentais os grupos para que elas possam se colocar. E muitas vezes, né, a minha dúvida é a tua, né? Exato. Assim, Compartilha. compartilha. Na hora que uma responde, troca, a outra fala, bom, isso aí também estava com essa dúvida, E o né? legal dos grupos também é quando os pais participam. Isso, Porque ele dá aquele acalento, né? Tipo assim, ai, mas sexo normal. Não, ó, lembra, a gente foi lá na doutora, a doutora falou, né? A gente ouviu lá no grupo, isso é normal, se acalma, né? Então, assim, também o pai participar para dar esse acalento, esse suporte, também eu acho super importante. o pai ou quem está como isso, parceiro, né? exatamente. Naquele O papel momento. Ou uma do- mãe, sustentação. né? Ou a gente às vezes Exatamente. tem duas mães, né? Então que elas possam, quem está no apoio, né, dessa mulher, que possa Sim. acompanhar também, Participar, né? Participar dessas questões. Agora, né? ao mesmo tempo, né, essa questão desses espaços coletivos que penso são fundamentais, né? O coletivo é muito potente para muitas coisas, né? Não só para gestação. Ao mesmo tempo, acho que entra nisso que vocês estavam falando, de poder conhecer um pouco aquela mulher, aquele caso. Então, às vezes, por mais que o coletivo tenha essa potência, né, de a dúvida de uma é a dúvida de outra, mas às vezes a conduta de uma não é a conduta para a outra, né? Porque é outra mulher, é outro corpo, apesar de serem sintomas semelhantes, às vezes serão condutas diferentes. E aí acho que a gente cai numa coisa muito fundamental, que é poder ter acesso à informação de qualidade, né? Porque isso que Ana comentou sobre a questão da suplementação, né? E vocês foram completando. Hoje a gente tem um acesso muito fácil, muito prático, né? No Instagram a gente tem um bombardeio de pessoas especialistas, né, no assunto e que vão dizendo o que você tem que fazer, o que você deve fazer para isso, para aquilo, para não sei o quê. E às 5 vezes na maneiras de pressa... suplementar o seu, né? E às vezes na pressa do dia a dia, na consulta que você faltou, né, que você não pôde ir na sua obstetra, você acaba se apoiando nesse tipo de informação, que eu nem estou dizendo que é uma informação desqualificada, mas às vezes não seria uma informação ideal para o seu caso, né? Exatamente. No desconhecimento você adere. Então, a possibilidade de ter acesso à informação, a ter o coletivo e até a informação individualizada não deveria nem ser um privilégio, né? Teria que ser algo levado muito a sério, né? É isso, a gente fala tanto, né, da humanização, né, de ser uma coisa especialmente para você, e a gente quer se espelhar no que o outro está suplementando, no que foi indicado de fisioterapia para a sua amiga que está gestante. É isso, essa individualidade, ela é importante, ela tem que acontecer, né? Sim. Não só pensando no pré-natal, mas no atendimento como um todo. Né? Nós somos únicos, então não dá para eu querer usar o remédio do meu vizinho. Sim. Né? Não tem uma fórmula, né? Não tem assim, né? Não é uma coisa engessada, né? Que você vai, não, olha, o que Isso serve é para mim, todos, não né? não tem como, cada um tem suas questões. Personalizado. Até como você mesmo, a gente abordou agora a parte financeira. Uhum, Entendeu? Isso, Exatamente. Pesa Entendeu? bastante. Que pesa, entendeu? Então, assim, você tem que tentar se adequar de acordo com a realidade de cada família. Não aquilo Entendeu? que você, como profissional, pensa como ideal, né? E passar isso sem ter essa possibilidade de passear por todos os campos das Exatamente. pessoas, né? E aí o que a Vivi falou é fundamental, né? Eu preciso personalizar, então eu tenho que Exato. entender esta pessoa. Acho que o grupo, ele é um apoio, né? Ele complementa aquilo que às vezes dentro da própria consulta você não conseguiu ter tempo, não conseguiu Pra fazer a abordagem, né? Mas e aí entra também na questão que você falou, Silvia, né? A gente não pode pular as consultas, porque uma coisa que eu não consegui esgotar na consulta anterior, eu vou ter tempo para esgotar nessa daqui, né? Trazer as perguntas e tal. Eu tenho um esqueleto, na verdade, que eu sempre coloco no pré-natal, que são coisas importantes para eu abordar com o paciente em cada trimestre, né?
principalmente as modificações gravídicas, o que você vai sentir que é normal, o que diferente disso tem que te chamar a atenção, né? Em isso. cada uma das etapas da gestação. Principalmente no terceiro trimestre, a gente aborda muito assim, sala de parto, expectativa de tipo de parto, como vai ser os cuidados com o bebê em sala de parto, após, em casa, amamentação. Então, tudo isso a gente vem como esqueletinho, mas eu acho que o que mais enriquece o nosso pré-natal é a dúvida que o paciente traz, né? Então, eu costumo falar para elas, não confie na sua memória nesse momento, anote. Eu também tá? É. E aí eles trazem Ainda mais listas memória de enormes. grávida. É legal, porque a gente tem visto o pai trazer, né? Muitas vezes, na hora que ela pega o celular para poder ver a lista dela, o pai também pega. Pega dele. Então, isso é tão gostoso, enriquece tanto o nosso bate-papo, né? Sim. E eu ainda falo só se tira as dúvidas comigo, não vai procurar no Google. Doutor Google. Aí também assim que eu pensei, não, você anota, daí a gente pega e tira as dúvidas aqui em consulta, ainda não vai procurar no Google, né? Que às vezes vem umas coisas que fala, meu Deus do céu, que a gente falou que nem Sim. todas as vezes, claro, ajuda muitas coisas, mas nem tudo é verídico, né? E nem Exato. tudo Mas cabe nem para tudo todo é mundo, pautado em né? evidência. Exatamente. E aí, pensando nessa questão que vocês usaram uma palavra que eu acho que é muito chave para muitas coisas nos dias de hoje e na área da saúde de maneira geral, né? Que é essa palavra da humanização, né? Quando a gente vai falando da humanização, a gente vai falando da humanização no cuidado, né? Dessa gestante, dessa família. A gente vai pensando na humanização no parto, né? Que é um grande evento. E eu gostaria de escutar vocês um pouquinho sobre isso, né? A questão da via de parto. Quem decide? Como é? Fico com dúvidas se o que a gente vive hoje é uma humanização, se é uma romantização, se é uma mercantilização da via de parto. Eu fico com essas questões. Eu acho assim, todo parto tem que ser humanizado, independente da via. Se for parto vaginal, se for cesárea. É um momento que já falamos, é um momento único na vida da paciente. Aquele momento tem que ser registrado e guardado na memória dela como uma coisa maravilhosa, entendeu? Então, assim, tudo tem que ser humanizado. A mulher que opta por uma cesárea, ela não é menos mãe do que aquela que teve um parto natural. Assim, a mulher que amamenta, ela não é mais mãe daquela que não amamenta, porque por N motivo, ou mesmo porque às vezes não quis amamentar, entendeu? A gente tem que parar com esses paradigmas, assim, né? Então, assim, a humanização do parto, eu acho que depende da via, né? Você tem que ter respeitar os limites da paciente, sabe, do acompanhante, né, de quem está dando apoio. Tem que fazer aquele momento mágico, porque Isso é o um momento pré-natal mágico. também faz, né? Hoje a gente tem muito o plano de parto, né? Que acaba sendo um contrato, entre aspas, entre o obstetra e a família. Então, é o que você vai discutindo durante todo o pré-natal. E eu sempre falo, olha, aqui nesse momento a gente vai se munir de boas informações. A tua via de parto, você vai decidir lá na frente. Poxa, Ana, rompeu a bolsa agora, entrei em trabalho de parto agora e agora eu vou decidir? Tudo bem. Alguma coisa aconteceu nesse interim que saiu do normal, que passou a ser patológico ou que está trazendo um risco para a mãe ou para o bebê? A gente vai conversar qual que é a melhor via, tá? Então, eu acho que a humanização vem disso, né? Que a Silvia falou. Então, você conversar com o paciente, você se tornar disponível ali para dúvidas, você respeitar aquela família e a vontade deles, tudo isso independe da via de parto, né? Você está olhando para eles com outro olhar. E aí eu falo para o paciente, você quer fazer um plano de parto? Nós vamos discutir, você traz, a gente vai ler item por item, eu vou assinar com você. Mas aqui, ó, a nossa conversa, isso já é o nosso contrato. Eu acho que essa questão da humanização, né, veio quando pensamos na mulher como protagonista, né? Acho que por muito tempo eu tenho uma filha que tem 29 anos, então, há 29 anos atrás, né, a gente não falava nessa questão da mulher como protagonista, né? A gente ia para consulta e, na verdade, o médico quase que decidia o que é que você ia fazer, né, nesse processo. Isso é muito dolorido, né? Depois que você começa a trabalhar com esta área, eu já trabalhava, sempre trabalhei com materno-infantil, e você passar por esse processo onde você não foi, né, o protagonista, mas que e você não tinha ideia de quanto você podia ter participado daquele processo, ele é muito assim ruim. Por quê? O que você falou, Silvia, é real. A gente volta no nosso parto, na nossa gravidez, quando os nossos filhos têm 80 anos, né? Assim, a minha sogra, ela conta do dia que meu marido nasceu, no aniversário dele, ele tem 62 anos.
todo aniversário dele, ela fala assim, ai, deixa eu te contar. Eu falei, a senhora já me contou. Mas deixa ela contar de Eu novo. deixo ela contar, né? não, Porque eu penso, mas ela especial, conta. tem emoção, Ela né? conta todo ano como que foi, que ela foi para lá, para São Paulo, que ela ia passar por uma consulta, mas que ele não ia nascer naquele dia, ela não tinha roupa. Aí ele nasceu, meu sogro não estava lá todos os anos. Ela conta com a mesma intensidade. Ela tem 85 anos, Sabe, né? eu E sinto- como marcou para ela. Eu sinto né? uma tristeza tão grande quando eu pego uma paciente assim, fala, ai, doutora, eu quero, um exemplo, né? Eu quero uma cesárea porque eu tive um parto, não vou falar só no serviço público, tive um parto anterior que foi traumatizante e que me dá uma dor, assim, ai, eu não gosto de lembrar, não quero passar por aquilo de novo. E eu acho tão doloroso. Não querer né, pensar o muito nascimento comum. do seu Dolo- filho marcado por Exatamente, isso, né? Eu ainda trabalho no SUS. Eu trabalho no Uhum. SUS. E assim, né, tu me fala, mas você tá... E eu não sei, é uma coisa assim, eu gosto de trabalhar. Eu SUS é também. paixão, né? A gente Eu gosto, SUS é paixão. apaixonado pelo E às SUS. vezes eu fico assim, eu fico impressionada, assim, às vezes eu fico até um pouco emocionada, dá uma dó, porque assim, de eu ajudar a paciente levantar da maca, elas fez me uma olham, diferença, né? elas me olham como se fosse uma coisa assim, de outro mundo, Exato. Porque elas não estão acostumadas com aquele Um simples cuidado, fato. né? sabe, Assim, entendeu? Né? De acalmar, calma, vai dar tudo certo, sabe? De você dar uma palavra, assim, parece que é uma coisa, assim, sabe? Você fala assim, como essas mulheres são machucadas, né? Sim. Muito. E como foi importante essa mudança, né, no olhar do acompanhante, né? Da entrada Sim. do acompanhante. E como tudo é lento, né? Assim, em 2000, as políticas públicas começaram a mudar em relação a essa questão do parto humanizado. Mas a lei do acompanhante só veio em 2005. Quer dizer, primeiro você fala do parto humanizado, mas depois você só deixa o cara entrar 5 anos depois, né? Do que você determinou. E ainda hoje, às vezes a gente vê que ela se surpreende quando fala assim, olha, você pode ter uma pessoa lá dentro com você, aquela pessoa que você confia, que necessariamente não é o parceiro, né? Por exemplo, eu Claro. não escolheria meu marido, porque ele fica mais nervoso do que... Às vezes tem parceiro Então, do doutora, eu não quero entrar, não, eu não posso ver sangue. Isso, eu vou desmaiar, vou atrapalhar. E às vezes é a cunhada, às vezes, mas assim, tem isso, alguém ali. Que é você gostoso, olha, exatamente. né, para aquela pessoa e ela te dá aquele... Só que pelo olhar, ela já te... Fala, tá tudo bem. Isso. É. Só segurar a mão, né? Você Isso. segura uma mão ali, né? E ela como diz, ela não é valoriza, né? Mas ela autoriza, né? Eu acho que o acompanhante, ela autoriza aquela mãe a estar nervosa, autoriza no sentido porque o olhar que ela está trocando com ela, Acho né? que fortalece mesmo naquele momento de Fala assim, insegurança, ó, tá tudo né? bem, né? O Exato, autorizar eu é tô nesse aqui. sentido. Tá tudo bem. É o que a gente faz com uma criança, Isso. né? Que você olha e fala, tudo bem, você vai tomar uma vacina, mas a mamãe tá aqui. Aham. Tá tudo bem. Vai doer, mas Vai Vai doer. juntos, né? Estamos É, aqui. mas tá aqui, E elas né? guardam, né? Essa semana eu fiquei até surpresa, né? Uma técnica de enfermagem que trabalha lá no serviço público que eu trabalho, ela assim, doutora, faz quantos anos que eu trabalho aqui? E eu falei assim, desde quando eu estava terminando a residência. Falei, uns 14, 15. Doutora, você fez o parto da minha irmã que tem 13 anos. Deu, oi? Ela, doutora, os meus pais lembram de você até hoje. Aham. Daí eu falei, especial. jura? Ela mostrou a foto, uma Mas moça. é eu falei, ai, isso gente, tô mesmo. ficando Eu velha. acho que isso Sabe? pesou muito Olha, pra mim ela também. lembrou, os pais dela lembram de mim até É. hoje. Isso. E a gente 13 lembra pro bem anos, assim, e pro mal, sabe? Exato. né? É. A gente Então, lembra do bem e Porque do exatamente. marca, mal. né? É um Que momento marca. muito marcante. E daí eu fiquei Muito. pensando, né? Graças a Deus que lembrou, que guardou por bem. Claro. Entendeu? Por isso que eu acho que você tem, né? Eu acho que nós médicas, a gente tem que tratar todas as pacientes com respeito, né? Não estou falando só na minha área, entendeu? Eu acho que assim, independente se a paciente é da classe AA, se é no SUS, se é uma moradora de área livre, entendeu? Eu acho que É respeito pelo Tô- ser humano, né? Exatamente. Pelo humano, né? exatamente, E não pela... sabe? E hoje a gente vê isso, nossa, o que eu tenho de paciente que eu atendo com alguns convênios, né? E a paciente fala, poxa vida, é tão difícil alguém sentar e me olhar, não ficar olhando para a tela do computador, querer me ouvir, né? Num momento tão poxa especial, vida. E né? não só no momento de gestação, né? Uma paciente que está vindo para uma consulta ginecológica, chega falando, é uma rotina, mas conforme você vai perguntando e você vai aproximando e permitindo que ela converse sobre as modificações nela, sobre o que ela está sentindo,
nossa, a paciente sai agradecida, né? Sim. Não deveria ser. E isso acho que é humanizar, né? Essa palavra me pega muito, né? Eu sempre fico muito ocupada de pensar o que as palavras significam, sabe? Esse é meu lazer na vida, né? Gente, como é que a gente humaniza o humano, né? Eu fico sempre muito com essa coisa, com essa palavra, porque às vezes, na área da saúde, não só na obstetrícia, nas mais diversas áreas, eu tenho a impressão de que humanizar também vai sendo muito mais ligado a idealizar do que humanizar. E quando a gente está falando da obstetrícia, de maneira especial, eu acho isso muito perigoso, porque como é um momento muito especial para aquela mulher, para aquela família, as pessoas fazem muito sacrifício por esse momento. Às vezes gastam o que não tem, porque entenderam que tinham que ter tal coisa, tal pessoa, não sei o quê, tinha que estar numa banheira, não sei de que jeito. Então, eu acho perigoso quando a gente vai trabalhando nessa lógica, né, da idealização ao invés da humanização, né? Como é a romantização, como você falou. Exato, porque quando a gente está falando de humanização, na minha leitura, a gente está falando do que é possível. O que o humano faz? O humano não é um Deus. O humano faz o que é possível. Então, na minha leitura, humanizar uma assistência ao parto é fazer o que é melhor para aquele parto, o que é possível naquele parto. Né? Às vezes o que é possível naquele parto não é possível no outro, como a gente estava dizendo aqui. Então, eu acho é preciso muita responsabilidade na indicação, na condução, porque eu tenho a impressão, muitas vezes, de que essa ideia da humanização virou uma mercantilização, né? Que a gente tem um pacote X para tornar aquele momento especial. Para tornar aquele momento especial, você precisa que ele seja o melhor possível, que você fique bem, que seu filho fique bem, que todos passem bem, É isso. né? Então, Esse final é que ele é muito importante, né? Não importa os meios. O fim é que a mãe e o bebê estejam bem, com saúde. Então, acho que isso inclui a via de parto, como a gente conversou, mas inclui todo o cuidado que você tem durante o pré-natal. Cuidados técnicos, né? Porque se passa pela ideia, né, que da romantização, então, o parto humanizado é só aquele que eu vou ter em casa, dentro da água, que o nenê vai nascer. Então, sem intervenção. Sem intervenção. E nem sempre isso pode isso acontecer, é muito complicado, né? isso que você falou, né? Porque às vezes a família engessa tanto isso. E quando sai do curso, eu vejo que acontece uma frustração tão grande, tão grande. Eu já fiz parto dos pais nem curtirem aquele momento, porque teve numa urgência, teve que virar uma cesárea, queria um parto normal. E daí, assim, você vê que eles estavam chorando, não porque... uma emoção boa. Exatamente, porque não conseguia aquela via de parto. Sim, entendeu? Então, assim, é que vira a Ana culpa, falou, né? Importante, exatamente. Não consegui, né? Vira um não consegui. Exatamente, é um importante é que a Ana falou... pós, né? Dificulta a amamentação, dificulta o contato mãe-bebê e todos os benefícios que isso torna, né, na vida do bebê. Então, isso é um fator importante. Até na hora que a gente está fazendo uma avaliaçãozinha pós-parto, é importante sempre, né, essa ponderação aí do psicológico da mãe, porque muitas vezes fala, poxa, não está tendo uma produção de leite, aí você vai estimular com algumas medicações, mas talvez não seja isso. Talvez ela traga nela um momento de frustração de parto, um momento diferente de vida que está dificultando a produção, porque felizmente ou infelizmente a produção do leite é toda cerebral, né? Então ela sofre muitas influências externas. E é isso que a gente já trouxe aqui, né? Da importância do pré-natal, de esclarecer as dúvidas, porque muitas vezes a gente chega e pergunta para a paciente, tem um plano de parto que acho que não foi discutido com o médico, e ela chega, não quero que faça isso, aquilo. Daí a gente pergunta, mas o porquê? Assim, onde você leu? Assim, o que você acha que isso vai te prejudicar se essa conduta for tomada? E a maioria das vezes... Elas nem sabem. Entra no mercantilismo. Entendeu? Elas mais nem do sabem. Pacote comprado, né? Exatamente. Elas nem sabem. Entendeu? Daí, às vezes, eu falo, olha, vamos chegar, então... O objetivo não é o parto normal? Vamos usar os meios que a gente tem para chegar. Entendeu? Mas com segurança, né? Exatamente. Com tranquilidade, né? Entendeu? E mostrar para elas que pode ser humano, pode ser tranquilo também quando isso não acontece, né? E numa decisão conjunta, né? Porque eu acho que você trouxe um isso. elemento muito importante, Lu. Da mesma maneira como talvez você vá dizendo, né, até de si, que a mulher não era protagonista, tinha um atropelo, né, da participação da paciente, né, e da família nessa decisão.
e aí era só o médico quem decidia. Hoje, em alguns casos, a gente vê o contrário, né? É a paciente querendo decidir, definir absolutamente tudo. Mas acho que a gente precisa de integração, né? Do que aquela mulher deseja, do que aquela família deseja e do médico, tecnicamente, né? Essa equipe, tecnicamente, poder ir dizendo o que cabe naquele caso, né? A segurança, né? A segurança da mãe e do bebê, né? Exato. A gente Que tem aí é a duas expertise vidas. do profissional, né? Baseado tecnicamente no que ele é formado, nos conhecimentos que são extremamente importantes para que a coisa não se perca, né, na segurança do processo, né? E aí eu acho que a gente pode falar também sobre essa questão das emoções aí, né, dessas mulheres. É um carrossel, né? É uma montanha-russa, né? Um carrossel, né? O carrossel fica só girando, a gente gira e vai. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, né? E sabemos, né, assim, que a gestação é um período que desperta muitas emoções, né? Em todos os envolvidos, mas sem sombra de dúvidas, na gestante isso é preponderante, né? E apesar da gestação por si só, biologicamente, ter esse impacto, né? Porque a gente sabe da mudança hormonal, do impacto que isso tem, né? Na regulação emocional dessa mulher, também sabemos que não é só biológico, né? Que muitas vezes a mulher tem outro efeito de outras coisas, né? Que já carregava, ou do externo que está acontecendo naquele momento. Como é que vocês fazem esse diagnóstico diferencial? Quando a gente tem uma mulher que não está emocionalmente bem, uma gestante que não está bem, como é que a gente vai tendo informações para poder organizar se aquilo se deve a uma regulação biológica exclusivamente, hormonal, ou se aquilo tem a ver com outras questões também? Isso é muito interessante e a gente valoriza a pessoa que acompanha, né? Então, muitas vezes vem com a mãe ou vem com o marido, né? Com o parceiro, e você consegue, naquele momento que a paciente está se trocando, você consegue falar, e aí, o que você está sentindo? O que você percebeu de mudança nela? E se deixar disponível para falar, olha, se você sentiu que alguma coisinha você precisa me falar, pega o meu telefone com a paciente, é uma coisa que eu preciso de um contato com os dois, né? Então, me traga essa diferença dela, se você está percebendo, porque uma coisa é a paciente na tua frente, naquele momento, naquela uma hora que você está batendo um papo com ela, outra é no dia a dia. Às vezes ela está fortalecida ali na tua frente, ela conversa, ela tira as dúvidas, sorri. Ela saiu, ela está em casa sozinha enquanto o marido está trabalhando, ela está chorando, ela está irritada, ela está insegura. Então, quando a gente traz a proximidade da família, né, isso ajuda bastante nessa avaliação, porque verdadeiramente o psicológico da paciente acontece lá e não na tua sala, né? Então, a família se entende como um apoio dentro das suas consultas, né? Essencial. Para que eles possam trazer esse outro perfil, porque nem sempre ela traz mesmo, né? Exato. Eu vejo, às vezes, se é uma situação que eu vejo que tá atrapalhando mesmo, às vezes eu diminuo o intervalo das consultas. Olha, eu quero te ver mais vezes, né? Eu deixo o celular disponível, encaminho para uma psicóloga, sabe? Eu falo, olha, eu acho que você precisa conversar com alguém, uma ajuda. Sim. Mas às vezes eu tenho um problema que não tem... Não, mas só para você ter ali uma rede de apoio, saber lidar melhor com essa situação, entendeu? Às vezes, porque muitas vezes a paciente também vem sozinha, né? Entendeu? Ela está levando... Exatamente. Eu já fiz pré-natal, que eu fui conhecer, né, alguém... Assim, na hora do parto. Na hora do parto. Quantas vezes? Na hora do parto, sabe? Daí você fala assim, porque está trabalhando, porque minha mãe mora longe, sabe? E isso acho que também vai dando uma insegurança, né? Como que vai ser depois, entendeu? Sabe? Então... Como é que eu vou encarar isso sozinha, né? Exatamente, sabe? E às vezes, nesses casos, fico imaginando que vocês têm que caçar dicas, né? Porque eu fico aqui pensando, uma gestante que não esteja bem, né? Não esteja feliz com a sua gestação, né? Não esteja satisfeita naquele processo, talvez não vai se alimentar bem, esse bebê não vai se desenvolver tão bem, né? Vai ficar menorzinho, ou vai ficar bem, mas você vai ver que ela não está ganhando o peso que teria que ganhar. Enfim, acho que vocês vão catando também dicas, né? Eu fico pensando que talvez vocês tenham que ficar olhando esses detalhes, né? A própria hiperêmese da gravidez, né? A gestante que ela até é muito nauseada, que ela tem muito vômito, às vezes no começo, no final da gestação, você sabe que aquilo não é só uma parte hormonal.
Tem alguma coisinha ali por trás que você precisa se atentar. E eu costumo abordar bastante o paciente também, falando do pós-parto, né? Que é um momento que a gente está super fragilizado, está inseguro, uma oscilação hormonal muito importante, muitas vezes com privação de sono. E aí eu falo, ó, você vai passar por tudo isso daqui a pouquinho. Então, para que a gente se fortaleça aqui, já vamos começar para ajudar de um profissional, vamos passar com a psicóloga, vamos dividir isso, porque ela vai te ajudar ali na frente. Sim. Às vezes a pessoa está resistente de passar com um psicólogo durante ali o pré-natal, então você vai abordando o pós-parto e vai fortalecendo ela a ter um acompanhamento. Porque assim, o pós-parto eu acho que tem uma romantização Maior muito ainda. grande. Maior ainda do que a gestação, né? Sabe? E eu acho, daí, assim, né? Tem a parte hormonal também, tem a privação de sono. Mas, assim, eu falo até por mim, eu achei um momento cansativo, solitário. Você não consegue dividir isso com ninguém. Porque se você fala assim, olha, eu tô cansada. Ai, se você viu, ah lá, ó, teve criei filho e não tá 7. feliz, entendeu? Isso. A criança nasceu e não tá feliz. E não é isso, sabe? Então, você não consegue. Aconteceu comigo, de eu dividir com algumas pessoas. Ah, você viu, tá reclamando. Eu pensei, um dia, você vai ser mãe. Você vai ver, Você vai o bicho, ver, o que é que o bicho exatamente. pega. Eu vou dividir, tá? Mas eu acho que o que Né? vocês estão falando é super importante, né? Até porque a gente está chegando no fim da nossa conversa, que tá tão boa. Mas que é um gancho aí para o nosso próximo episódio, que a gente vai falar justamente isso, né? Desse pós-parto, do processo da amamentação, da vida real, né? Porque eu faço muitas consultas de amamentação, né? E aí, o que você estava falando agora, Ana, é tão real, né? Porque essa mulher chega tão cansada. E o que eu acho mais interessante, assim, né? São as mudanças de papéis. Então, hoje, e as gestantes hoje querem trabalhar até o último dia, né? Que eu acho isso também uma coisa que eu fiz isso e hoje eu me arrependo. Se eu pudesse voltar e ficar grávida novamente, eu não trabalharia até um dia antes das minhas filhas nascerem, porque a gente muda de papel muito rápido, em 24 horas. Você está lá com a tua, né, toda arrumada, maquiada, trabalhando. No dia seguinte... Eu sou mãe. Eu sou mãe. Assim, né? Tô lá com meu chinelinho. Quem é que inventou Meu esse coque. chinelinho? De pós-grávida, né? Então, assim... De camisola, né? Às vezes a gente não troca nem o pijama, fica o dia todo daquele jeito e tal, Às né? vezes não dá tempo nem para lavar o cabelo. Você fala assim, eu durmo ou eu lavo o cabelo? E assim, quando eu vejo elas chegando, sabe, no consultório, assim, nessa situação, e aí o quanto a gente, como profissional, tem que tirar a questão da queixa biológica, deixá-la um pouquinho, né? Então, ela é a última que você vai ver e começar a ouvir, né? Escutar, me conta o que está acontecendo. Quando você vai costurando o dia delas, é isso, né? Você comeu hoje? Não lembrei. Né? Não dormir. Então, assim, isso é uma coisa muito importante, né? Conseguir fazer esse diferencial e a gente, como profissional, ir além do biológico faz toda a diferença, eu acho, né? Que esse é o diferencial do profissional que consegue olhar de verdade aquela pessoa como um todo, como a gente sempre ouve, né? A falar. Bom, a gente está no final mesmo. Estamos acabando. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho das suas redes sociais, como encontrar vocês, porque eu tenho certeza que os ouvintes vão querer saber, né? Onde é que estão essas médicas? E então, Silvia quer falar primeiro? Sim. Eu tenho um consultório aqui em Santo André, né? Aqui na Avenida Portugal, né? E... vocês podem me achar pela rede social. O meu Instagram é tudo junto, doutora Silvia Oliveira.Fazoli, com S e L. Vai ser um prazer atendê-las no meu consultório. Ana. Eu tenho um consultório também na Avenida Portugal, não é no mesmo local, mas estamos próximas. Inaugurei aqui o meu novo cantinho, aí a realização de um sonho, que é o Espaço Lavi, e aqui pertinho da gente. Estou super disponível aí para pré-natal, para ginecologia e agora a novidade é que eu estou me formando em ortomolecular também para poder ajudar a agregar um pouquinho aí mais para o nosso pré-natal. Meu Instagram é doutora Ana Cláudia Frabetti e estou à disposição. É um prazer. Que bom. Bom, a gente vai encerrar.
o nosso encontro. Só deixando aqui mais uma vez um agradecimento a esse grupo, que é o Grupo Integra EducSaúde. A gente é um grupo de profissionais, né, onde tem a Vivi, a Dani é uma professora e educadora, né, orientadora educacional, eu, Lucinéia, como fonoaudióloga e a Mina Lubliner como TO. Né? É um grupo que a gente tem duas frentes, então uma de capacitação de professores, do pessoal da educação, onde eles vão trazer todas essas angústias e essas conversas que a gente teve aqui hoje, e o nosso podcast, né? Como mais uma iniciativa aí desse grupo. Então, quero agradecer a todas e Obrigada, esperamos obrigada. poder nos encontrar novamente. Quero dizer aqui disso Diga. também, né? Estou muito feliz com essa conversa de hoje, né? Eu fico feliz porque você dizendo, inclusive, das nossas frentes, né? Por que falar desse tema? Falar desse tema porque quando a gente vai pensando no desenvolvimento infantil, né? No será que eu errei? Tudo começa aí, né? O ser humano é um ser de memórias, né? Então, se a gente tem boas experiências e boas memórias, né? E boa suplementação para tudo dar certo, né? Nutrição, enfim, a gente tem a chance das coisas correrem melhor depois desse desenvolvimento, né? Então, fico muito feliz com essa conversa de hoje. Muito feliz. Essas amarras, né? Que a gente, onde foi que eu errei? A gente tem que se permitir mais, né? Todo mundo erra, não tem como, né? E a gente sempre erra tentando acertar. Sim. Exato. Exato. Quando a gente Desde o começo. Desde o começo. Né? Então é isso. Queria agradecer muito. Fiquei muito feliz com essa conversa. Acho que ela origina muito das angústias que depois os professores vão identificar nas relações, os pais vão identificar. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.